Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Stefano, eu moro nos Estados Unidos há 4 anos e faço vídeo sobre a minha vida por aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu não sei exatamente o que você está esperando. Não esquece também de clicar no sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Para você que está chegando agora, deixa eu te atualizar. Então, até a semana passada, terça-feira, eu morava no estado do Havaí. E agora eu moro no estado de Illinois, próximo a Chicago. Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como foi a nossa viagem. Nós fizemos uma road trip, uma viagem de carro lá da costa oeste da Califórnia até o local onde nós moramos hoje. E passar um pouquinho para vocês essa experiência. Nós passamos por lugares maravilhosos como o Parque Yellowstone e o Mount Rushmore. Então assim, nós enviamos o nosso carro de navio até a Califórnia e depois nós pegamos ele ali na região de Oakland, né, do lado de São Francisco, ali na área da Baía de São Francisco. Então nós começamos uma viagem que deu aproximadamente 5.000 quilômetros, é isso mesmo, nós viajamos por 6 dias de estrada, 5.000 quilômetros. Nós paramos em alguns lugares, como esses parques nacionais que eu falei, mas foram paradas relativamente rápidas. Mesmo porque você parou, desceu lá, tirou algumas fotos, já era, né? Você já viu o que tinha que ver. Então assim, nossa primeira parada foi Oakland, na Califórnia, e nós passamos a noite lá, nós chegamos bem tarde. Nosso voo saiu do Havaí 3h30 da tarde, por causa da diferença de horário com a Califórnia, são 3 horas de diferença, nós chegamos na Califórnia às 11h30 da noite. Então nós alugamos um carro, dirigimos até a Oakland e eu cometi um erro de... Quando eu fui alugar um quarto de hotel, eu levei em consideração o fato do meu carro estar no porto, então eu dei uma olhada no mapa e procurei um hotel ali na área do porto. Não é brincadeira, pessoal, nós ficamos no meio da Cracolândia, da Califórnia. Foi muito decepcionante ver aquele monte de gente na rua, né, em situação de rua, e um hotel fedorento, um pulgueiro. Se fosse um pulgueiro, seria melhor do que aquilo. Vocês já ouviram aquela música Hotel Califórnia? Pois é, procura a tradução. No nosso caso lá, aquilo estava mais para hell mesmo do que para heaven, né? Enfim. Então depois nós pegamos o nosso carro e começamos a nossa viagem, foi muito bacana. A primeira parada que nós tivemos depois foi em Carson City. Carson City é a capital do estado de Nevada, onde fica a cidade de Las Vegas, que vocês devem conhecer, né? E Carson City ficou conhecida justamente por ser uma parada na época do Velho Oeste, para o pessoal que estava imigrando da costa leste para o oeste, então eles paravam lá antes de subir a Sierra Nevada. Uma cidade bem bacana no meio do deserto, muito limpa, organizada, fantástica. Então você vê aquela cidade toda arborizada, toda linda, do lado quando você começa a dirigir, você sai no deserto, não tem mais nada de árvore, só arbustos pequenos e uma terra alaranjada. Mas é um lugar muito bacana. Então nós cruzamos o estado de Nevada e na sequência nós fomos para Salt Lake City, no estado de Utah. Então assim, a maior parte da nossa viagem, nós viajávamos do oeste para o leste. Quando chegamos em Salt Lake City, também é uma cidade bem bacana, muito limpa e organizada. Para quem não sabe, Salt Lake é a sede da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, os Mormons, né? Infelizmente nós não tivemos a oportunidade de darmos uma conferida lá no templo, aquele coral maravilhoso, porque nós tínhamos uma reserva num outro hotel e tínhamos que seguir viagem, não tinha mais como cancelar. Então a gente simplesmente dormiu e pegou a estrada, mas eu gostei muito de Salt Lake City, pretendo voltar lá. E também pudemos ver o pessoal recolhendo o sal lá da mineral, né? Para quem não sabe, aqui nos Estados Unidos o sal é muito importante para derreter o gelo, né? Na época do inverno, que aqui neva, então a gente usa bastante o sal e a areia para derreter o gelo que fica debaixo do pavimento, assim, para os carros não deslizarem, né?
E depois nós subimos, então fomos em direção norte ao estado de Wyoming, passamos rapidamente por Montana para irmos até o Parque Nacional de Yellowstone, que é o Parque do Zé Colmeia. Muito bacana, Yellowstone fica a mais de 7.000 pés de altitude. Para quem não sabe também, Yellowstone é um super vulcão, uma experiência fenomenal, uma coisa bem bacana, apesar do odor forte de ovo podre, por causa do enxofre que brota da terra, junto com aqueles geysers, né, os vulcões de água. Mas é uma coisa fabulosa que a gente não vê em qualquer lugar. Valeu muito a pena. E é um lugar muito grande, é enorme. E depois então nós seguimos viagem até Mount Rushmore. Mount Rushmore é aquela escultura na montanha com o rosto dos presidentes americanos. Ali nós vimos o rosto de George Washington, que foi o primeiro presidente americano, depois Thomas Jefferson, Ted Roosevelt, que está naquele filme Uma Noite no Museu, interpretado por Robin Williams, e Abraham Lincoln. Aliás, Lincoln é original aqui do estado de Illinois, onde eu moro hoje. E aí então, depois de tudo isso, nós seguimos viagem aqui para o nosso destino final. Depois eu vou mostrar para vocês aqui a minha vizinhança. Uma coisa interessante que eu pude observar nessa viagem foi assim. Como eu disse, lá na Califórnia, nós ficamos no meio da Cracolândia. Para vocês terem uma ideia de como era cruel a situação lá, nós ficamos com sede a noite inteira porque eu não tive coragem de pegar o meu carro e sair para comprar água. Porque realmente era barra muito pesada o local ali. As pessoas estavam usando droga no meio da rua e, bom, foi uma experiência terrível. Alguma coisa que alguém aí no Brasil talvez jamais imaginasse que pudesse ter aqui nos Estados Unidos. Mas sim, tinha muitas pessoas em condições, em situação de rua. Ali na Califórnia. E eu não quero entrar numa briga política não, pessoal, mas uma coisa, eu vou fazer um comparativo agora para vocês, que é uma coisa que eu observei na minha viagem, né? Então assim, a Califórnia ela tem sido governada por democratas ao longo de bastante tempo já, e a Califórnia ela está definhando aos poucos, né? Para vocês terem ideia, São Francisco era uma cidade que até outro dia você poderia pisar em estrume humano em qualquer lugar que estivesse andando no centro ali de São Francisco. Então é uma coisa muito complicada. E aí nós passamos por outros estados que aqui o pessoal chama pejorativamente de rednecks, que foi o estado de Wyoming e Dakota do Sul. São estados assim estritamente agrários, né? E o pessoal é muito conservador, mas uma coisa eu tenho que admitir, pelo que nós vimos ali, nem aqui onde eu estou hoje é tão limpo e organizado quanto esses lugares. Nós não vimos pessoas em condições de rua lá, né? Aqui em Chicago eu já vi. Então assim, nós não vimos pessoas em condições de rua nas cidades que nós fomos, as maiores cidades lá que nós vimos. Muita gente andando armado, nós fomos no supermercado lá, as pessoas com arma na cintura, arma no carro, como aquela coisa de filme que o pessoal coloca um rifle assim atrás da caminhonete, andando para lá e para cá, tudo muito tranquilo, muito seguro. Então assim, né, você tire as suas conclusões, né? Você pode pensar o que você quiser pensar. Eu penso na minha humildade, você pode discordar de mim, deixa aí no comentário, não tem problema não. Mas o que eu percebi, assim, esses lugares eram muito tranquilos, muito seguros e como eu disse, né, e eles são conservadores, né? Sem querer defender um lado ou outro, mas já defendendo, enfim. E lá também uma coisa que eu percebi é que não era obrigatório o uso de máscara, quando nós colocávamos a máscara, porque lá no Havaí estava obrigatório. A Califórnia também, Nevada também estava obrigatório. Quando nós colocamos as máscaras lá, nós nos sentíamos um peixe fora d'água, sabe? Aquela coisa, nós estávamos diferentes de todo mundo. Como eu me sinto muito à vontade, assim como a minha família também, então nós não nos preocupamos muito com relação ao uso da máscara, não. E depois nós voltamos aqui, e aqui também tem que usar máscara em todo lugar, né? Só não uso em local aberto, assim, porque aí também é demais. A gente vê alguns malucos dirigindo de máscara no carro aí, mas é um país livre, cada um faz o que quiser, não é verdade? Bom, então é isso. Para esse vídeo não ficar muito comprido, eu vou parando por aqui. Vou mostrar para vocês rapidamente aqui a vizinhança onde eu moro, que é o meu estúdio novo. Eu achei um banco ali muito fantástico para fazer vídeos,
Mas eu só não fiz agora porque a luz está contrária aqui, não ia dar muito certo. E começou a ventar, eu espero que chova um pouquinho, porque está um dia bem abafado aqui hoje. Tá bom? Então vou mostrar para vocês, mas eu fui. Até a próxima. Então essa aqui é a minha vizinhança agora. Essa aqui é uma avenida onde eu moro, né? As casas aqui da vizinhança são casas, nós chamamos de townhouses, porque elas são sobrados, né? O equivalente é sobrado. Isso aqui deve ficar lindo na época do outono. Essas árvores todas elas mudam de cor antes das folhas caírem, né? Exceto pelos pinheiros aqui. E as garagens ficam na rua de trás. Então se você andar ali na rua de trás é onde nós guardamos os carros. Deixa eu falar uma curiosidade para vocês bem rapidinha. Essa árvore aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo aproximar ali para vocês verem melhor. Essa árvore aqui, o nome dela é Maple. A folha dela é o símbolo da bandeira do Canadá, né? Então ela vai mudar de cor na época da folhagem, agora no outono. Mas quando nós comemos panquecas aqui no café da manhã, então às vezes algumas pessoas imaginam que nós usamos mel, né? Aquela coisa, cor de mel mesmo, âmbar, assim, um pouco mais escura. Mas não é, na verdade é o xarope dessa árvore aí. Ela perde todas as folhas, então ela concentra a seiva no caule. E aí o pessoal extrai essa seiva e cozinha ela e transforma aquilo no que nós chamamos de maple syrup, que é o xarope de maple, né? E tem aí no Brasil, se você procurar num supermercado aí especializado, você vai encontrar. Uma hora dessas eu vou colocar também disponível uma receita de panquecas americanas para vocês testarem aí no Brasil, tá bom? É uma panqueca doce, é diferente, mas vale a pena, é muito gostoso. Então vou ficando por aqui, até a próxima, fui, um abraço!